Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 21 de junho, né, quarta-feira. Hoje sai a nossa decisão, né, da taxa de juros da Selic, né, se vai manter ou se vai cair. Então a expectativa do mercado é que se mantenha, porém todas as atenções estarão nas falas do Campos Neto, né? Assim que sair a divulgação da taxa de juros, o mercado vai olhar a fala, né, como o Campos Neto vai se comportar nessa coletiva, beleza? Bom, ontem nosso Ibovão da Massa teve uma realização, uma fraca realização, porém uma realização, né? Já era tempo, a gente veio aí de uns 9 pregões, 8, 9 pregões de alta, sem respiro, a galera aí comprando à torta e à direita, certo? Bom, olhando hoje como é que está o mercado, que ontem o nosso Ibovão da Massa ele seguiu o mercado externo, né? Não tinha agenda vazia, não tinha muitos motivadores, tinha muito mais motivadores para uma queda do que para uma alta, né? Como eu já tinha falado que seria saudável uma realização no Ibovespa, né? Porque tá bem, esticou bastante. Depois a gente vai mostrar aqui o gráfico para vocês, beleza? Bom, olhando aqui o mercado como um todo, nós temos a Ásia que fechou majoritariamente no campo negativo, né? Muito impactado ainda pela questão das ações do Alibaba, bateram bastante, né, nas ações do Alibaba e isso acabou trazendo o setor de tecnologia, que pesa bastante também lá nos índices asiáticos, e acabaram fechando os índices no campo negativo. Mas a Ásia já tem uma preocupação natural pela questão da agressividade, a falta de agressividade no corte, né, na política expansionista do PBOC, é porque a economia da China vem decepcionando os investidores e isso acaba arrefecendo um pouco mais aquele apetite ao risco nos mercados asiáticos. Beleza? Bom, o único índice ali que acabou surpreendendo, né, indo muito mais na contramão, foi o Nikkei no Japão, né, que fechou ali em 0,56% de alta. Isso acabou fazendo com que descolasse um pouco o índice japonês do restante da Ásia. Olhando, né, como é que está as commodities, né, até porque a China acaba pressionando bastante, impactando bastante no setor de commodities, o que acontece? Como a China ainda está meio complicada, né? Vamos botar assim, ainda não trouxe aquele push que todo mundo estava esperando. Isso traz o setor a commodity, no caso, né? O petróleo ficando mais branda, né? Mais tranquila, ali muito mais acomodada, né? Nos seus preços. Então a gente vê o WTI ali numa leve alta, né? Com 0,17% de alta. A gente vê também o Brent ali também com 0,18% de alta. Então, assim, muito tranquilo, nada preocupante. O que preocupa mais nas commodities é o minério de ferro, que agora está cedendo aí, fechou ali em Dalian, cedendo quase que 1%, né, negativos. As ADRs lá nos Estados Unidos também já começam a mostrar, das mineradoras, já começam a mostrar uma fraqueza, uma realização, mas os futuros, né, nos Estados Unidos já estão sendo liquidados, então nada mais natural. Já tivemos sessões, né, que as ADRs das mineradoras lá nos Estados Unidos cederam, assim como a Vale, e aqui a nossa Vale subiu, certo? Por questões diferentes, né? Aqui está tendo entrada de capital estrangeiro, os estrangeiros acabam tomando as principais ações do Ibovespa e a Vale está ali como primeiro lugar, vamos botar assim, recebendo esse fluxo de capital. Beleza? Bom, os futuros americanos estão basicamente neutros, né? Ali no 0 a 0, futuro S&P com 0,07% de alta, nada muito relevante, mas a gente olha aqui os títulos americanos também estão bem tranquilos, né? Estão bem brandos ali, nada muito de preocupante em relação aos títulos, certo? Os treasuries americanos, beleza? Índice DX também neutro, 0,05% de alta, né? Os seus 102 mil pontos ali, então também nada muito preocupante. Então vamos seguir aqui para o nosso Ibovão da Massa, né? Então vou trazer para vocês o nosso Ibovespa, que ontem nós tivemos aí uma leve liquidação, né? 0,2% de queda, então basicamente ali neutro, né? No 0 a 0, botei aqui no diário. O fluxo financeiro, né? O volume financeiro ficou acima do dia anterior, que teve o feriado nos Estados Unidos, mas ficou abaixo da média, né? Dos últimos 10 pregões.
certo? Então, ainda tem espaço para uma liquidação, né? Poderia encontrar aqui essa média móvel de 20 períodos sem problema algum, né? Não vejo motivo de chegar, né, até aqui na retração de 50% da FIBO, né, os 111 mil pontos. Acho muito agressivo, mas até os 114 é natural ter aquela pancada ali, aquele respiro até ali embaixo, para depois voltar a subir novamente, né? Para cair até aqui os 111, 108 mil pontos, né, da FIBO, tem que ter uma cagada muito grande, né? Então, o Campos Neto ser hawkish no momento em que o mercado está esperando ele ser mais dovish e acontecer alguma cagalhopança ali na questão do arcabouço fiscal e da reforma tributária, né? O arcabouço fiscal, que já tem expectativa de ser votado ali no Senado, tem os jabutis, né? As alterações que querem fazer, o Senado quer fazer no arcabouço, né? E assim que for votado no Senado, volta para a Câmara para poder ser aprovado e assim seguir o seu trâmite normal, certo? Em relação à reforma tributária, ontem o Alckmin chegou a mencionar, né, sobre a reforma tributária, em que o objetivo é ter uma igualdade, né, ali, em uma neutralidade entre os estados, né? São Paulo perderia um pouco mais, mas ele falou que São Paulo tem que abrir a mente e olhar o todo, né? Olhar o todo para poder ajudar aos estados a crescerem de uma forma, ter mais equilíbrio, né? Nessa reforma tributária. Vamos ver o que vai sair, né? O mercado ele tem uma expectativa muito grande nessa reforma tributária, até porque isso vai impactar muito na questão das empresas, né? Isso impacta, os tributos acabam impactando nos preços dos produtos, né? Na receita das empresas e também automaticamente no lucro, né? Por que impacta na receita? Porque isso impacta em custo, né? O custo tributário ele acaba virando preço também, certo? Bom, olhando a nossa doleta, dólar que também teve, assim como o índice, ele ficou basicamente neutro, né? Teve uma leve alta, 0,21% aí de alta, fechando ali aos 4,80, né? Perdendo esse 4,80, deve vir buscar aí os 4,70 naturalmente, né? Então deve manter o seu momento aí de queda no dólar, certo? Ainda tem cenário aí, nós temos um juro real muito alto, até porque a nossa inflação veio cedendo, a taxa de juros continua alta, então a gente tem um período ainda de uma taxa real bem positiva aí, então favorece aos investidores estrangeiros a trazer o capital para cá. Bom, olhando aqui como é que ficou o portfólio do nosso Bovão da Massa, Petrobras, que parece que não tem teto, né? Continua subindo forte. Nós temos aqui o setor bancário, que ficou basicamente neutro, e nós tivemos aí o destaque de queda na Vale, com 2,5%. Isso acabou trazendo a Vale para baixo, mas o setor de petróleo, entre outros, né, que acabaram subindo, isso fez com que o nosso Bovão da Massa não cedesse tanto assim. Lembrando que mineração, bancos e petróleo são basicamente aí mais de 60% do nosso Bovão da Massa, beleza? Bom, vou trazer o calendário agora não. Vamos olhar aqui algumas ações que eu separei para vocês. Separei aqui a VEG, né, só para a gente fazer um estudo rápido aqui na VEG. A VEG que ela vem num curto prazo, né, desde aqui de 2022, né, meados de 2022 para cá, ela teve uma alta e agora fica nessa lateralização, nessa correção da lateralização. Só que, olhando no diário, no semanal, sugere uma liquidação na Vale para vir na VEG para vir buscar aqui a média móvel de 200 períodos aos R$ 33,78, né? R$ 33,78, melhor dizendo. Beleza? Então, tem um viés aqui de queda, né? Mas está buscando a ponta baixa. Se a gente olhar daqui para cá, né? Vamos separar aqui esse movimento. Daqui para cá a gente tem uma congestão na VEG, né? Então tá buscando a ponta baixa aqui do caixote, perdendo esses 36,95, né? Isso pode trazer a VEG aí para mais liquidações, beleza? Bom, vamos olhar aqui no mensal como é que está a VEG. VEG é uma empresa muito querida na bolsa, né? É uma empresa bem redondinha, reporta sempre bons lucros,
vai pagar agora seus dividendos também, juros sobre capital próprio, vai pagar alguns proventos. Então, muita gente gosta de VEG, só que em termos de dividendos, paga pouco, né? Pelo tamanho da empresa, pelo que a empresa ainda já cresceu, né, em termos de faturamento e lucro, na minha visão, paga pouco, poderia pagar um pouco mais, beleza? Bom, no mensal continua aí numa forte tendência de alta e no diário e semanal a gente vê aí uma VEG liquidando e buscando, né, a ponta baixa ali, né, buscando a média móvel de 200 períodos. Bom, olhando a Taesa, a queridinha Taesa, né, também da Bolsa, uma grande empresa que acaba participando muito nas carteiras recomendadas de dividendos, né, os youtubers, todo mundo gosta muito de Taesa, paga bons dividendos, uma grande elétrica aí, um grande player, né, no setor elétrico. Nós temos aí Taesa no curto prazo, né, vamos botar assim no semanal, né, tendenciando aí uma alta, né, uma linha de tendência aí de alta, buscando aí os R$ 39,63, né? Ganhando esses R$ 39,00, tende a vir a fazer novas altas, né? Aí vai ser alta histórica da Taesa, se ganhar aí esses R$ 39,63, né? Então, a Taesa está numa congestão também desde aqui de março de 2023, está nessa lateralização aqui entre R$ 39,63 e R$ 33,00, né? R$ 34,00 ali, basicamente, entre 34 e R$ 39,00. Então, quem tem Taesa na carteira, né, tá um momento aqui de acumulação, né? Então, geralmente, Taesa ela faz esse período de acumulação, depois dá um push. Acumula, push, daqui está acumulando e tendenciando, né, um push aí, porque tem espaço. A Taesa é uma empresa bem redondinha. Olhando o Bradescão da Massa, né? Bradescão da Massa todo mundo gosta, né? Olhando que ontem a gente já viu alguns bancos, né? Santander ainda tem espaço para esticar mais. Bradesco que apanhou bastante, né? Tivemos aqui o negão do WhatsApp, né? Conforme a gente sempre fala, né? Cedendo bastante aí, teve uma queda de 21%, 22%. Depois cedeu. Se a gente pegar desse topo aqui até essa mínima, Bradescão aí caiu 38%. Muita gente começou a tomar aqui, né? Viu que estava barato demais, porque chegou a ficar na mínima do Covid aqui, basicamente. Muita gente acabou tomando Bradescão e quem acumulou naquele período onde ninguém queria Bradesco, quem acumulou naquele período, hoje já tem aí, ó, seus 33% aí de alta nesse ano, né? Então, por isso que eu falo para vocês, boas empresas foram feitas para serem compradas quando ninguém quer, né? Então, Bradescão da Massa é uma delas. Olhando para o seu topo ali, né? Não vou falar assim o topo histórico, vamos botar até aqui no mensal, né? Que aí fica mais fácil para a gente olhar. Olhando para a sua high, né? Para o seu topo histórico, Bradescão da Massa tem espaço aí para subir mais 38%, né? Se for buscar aí o topo histórico da ação, né? Ainda está um volume baixo, né? No mensal, mas está buscando aí, já ganhou o high low, já está acima da média móvel de 20, acima da média móvel de 10 e acima da média móvel de 20 períodos, né? De 200, 10 e 20 períodos. Cruzando a média móvel de 10 períodos, cruzando a 20 para cima, né? Isso pode trazer aí um movimento para o Bradesco a tomar um pouco mais de força e buscar pelo menos aqui os 19,23, né? Que é o próximo topo, né? A próxima linha de resistência, e depois os 24,09 aí, que é a última linha de resistência, e ganhando isso faria topos históricos aí no Bradescão da Massa, beleza? Bom, nossa carteira pública tem aí aberto 3,44% de positivo, né? A gente está aí ganhando, tendo aí a nossa querida Vale ainda apanhando bastante, né? A gente está aí agora com 8%. Já chegamos a ficar com uns 12%, 13% aí negativo em Vale, né? Agora a gente está aí com 8,83%. Beleza? Vamos olhar aqui o calendário para a gente poder fechar. Cereja do bolo para a gente é aqui a decisão da política monetária nos Estados Unidos. Para o mundo,
né, às 11 horas da manhã, a gente tem aí o testemunho do Powell, né, começa entre hoje e amanhã, tem a apresentação do relatório semestral do Fed e toda a questão da política monetária, né, e como o Powell vai se comportar em cima disso. Então, vai ter uma sabatina em cima do Powell, o Powell vai falar às 11 horas da manhã, isso vai mexer os mercados, até porque a gente vê futuros americanos neutros, a gente vê Europa neutro, Ásia realizando, todo mundo ainda na expectativa do Powell. Quando a gente olha lá fora, todo mundo fica na expectativa da política monetária norte-americana. Sendo que aqui no nosso Brasilzão a gente tem a nossa política monetária, a gente acaba indo na contramão do mundo, né? Lá fora a gente vê uma inflação crescente, né? Até que lá nos Estados Unidos a inflação começou a ceder um pouco, mas não cedeu tanto quanto deveria, né? Não acelerou. Mas lá eles estão num aperto monetário. Aqui a gente está não no aperto monetário, mas a gente está afrouxando um pouco mais a nossa economia, né? Ainda mais que todo mundo criticando o Campos Neto pela taxa de juros alta, mas a Campos Neto deve hoje, né, manter a taxa de juros, né, em 13,75 e ter um tom mais dovish, né, mais tranquilo, iniciando, né, dando início a um possível ciclo de corte da Selic, que seria muito bom para a nossa economia, beleza? Bom, esses são os recados de hoje, então muita atenção, a galera do Day Trade, né, que opera índice, opera dólar, 11 horas da manhã, tende a ter movimentação, ainda mais no índice e no dólar, beleza? Tendência para a nossa bolsa, neutra, né? Até porque sai a política monetária hoje e tem ali o discurso do Powell, né? A sabatina do Powell, falando lá no Senado, no Congresso norte-americano, certo? Então, isso pode vir a mexer, beleza? E todo mundo, né, vai aguardar. Então, acredito que ninguém vai tomar grandes posições, até porque o nosso Bovão da Massa está ali numa linha, né, numa região de resistência, uma região que tem muita briga. Isso pode fazer até uma leve liquidação ou uma rotação entre os setores. Sai um pouco de petróleo, entra em mineração, apesar do minério estar caindo, né, mas isso não dita muita coisa, até porque Vale chegou ali num piso onde muita gente está achando interessante comprar Vale, certo? Então, isso pode trazer o nosso Ibovão da Massa de neutro para baixo, na minha visão, certo? Seria saudável, não seria nada preocupante, né? Porque todo mundo vai aguardar a decisão da política monetária, que vai sair às 6h30 da tarde, né? O Campos Neto lança divulga a taxa de juros e depois entra numa coletiva, e ali na coletiva é que vai fazer preço para o dia seguinte. Se a coletiva, a fala do Campos Neto for dovish, for tranquila, a gente pode ver mais ganhos ainda no dia seguinte, né? Na quinta-feira. Agora, tem espaço para realização, certo? Como eu falei, até os 114 mil pontos, 116 mil pontos, não seria nada preocupante, né? Então, fiquem muito atentos, vocês do longo prazo, não se prendam se tiver uma realização. Nosso Bovão da Massa teve uma esticada muito grande, então é natural ter uma realização para depois voltar a subir novamente, beleza? Então, forte abraço, pessoal, muita atenção com o capital de vocês e até amanhã com mais giros de mercado. E hoje sai mais um Descomplicando Finanças, que ontem a galera deu umas sugestões ali. Eu vou trazer essas sugestões como um tema aqui do Descomplicando Finanças para hoje, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até mais tarde com Descomplicando Finanças e até amanhã com mais giros de mercado. Valeu!